Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos ler mais algumas páginas do livro Notáveis Casos de Chico Xavier. Mas antes, vamos fazer a nossa prece. Então, sentem-se confortavelmente, respirem fundo. Acalmem seus pensamentos. Jesus querido, mentores, obrigada por estarem conosco. Faça com que a leitura possa ser boa, que saiam daqui vibrações boas para todas as pessoas que estão doentes, que estão em hospitais, seus familiares, para que essas vibrações lhes revigorem a fé, para acreditar que tudo vai passar. Pode demorar um pouco, mas vai passar. Que eles possam ter confiança em Ti, Senhor. Obrigada por tudo. Que assim seja. Hoje vamos ler o poder do pensamento e a eficácia da prece. Fundamentados neste exemplo que vou citar, podemos ter uma ideia do poder da força mental e da eficácia da prece. Às segundas e às sextas-feiras, Dr. Bezerra de Menezes receitava até altas horas da madrugada medicamentos homeopáticos por meio da psicografia. Uma vez, passava da meia-noite, quando Chico interrompeu a psicografia e solicitou a um adolescente presente aos trabalhos que pedisse ao nosso amigo Ronaldo Ribeiro para encostar o carro junto ao portão do fundo e apanhá-lo. Precisava acalmar uma senhora do bairro da Abadia, em Uberaba, cujos gritos pedindo-lhe socorro, interferiam na psicografia. Esperando o Ronaldo chegar com o veículo, ante o frio intenso que fazia, deu seu paletó a um pobre mendigo. Quando Chico entrou no carro, Ronaldo, observando-lhe desagasalhado, perguntou-lhe o porquê de estar sem paletó numa noite tão gelada. Com simplicidade, Chico esclareceu que era para que o corpo reagisse contra o frio e solicitou ao amigo que o levasse até o bairro da Abadia, na época com ruas escuras e esburacadas. Em seus ouvidos ecoavam sem cessar os gritos daquela mulher. Chico! 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 Ronaldo perguntou-lhe como chegar até a casa da senhora e ouviu a singular resposta. Eu não sei, mas os espíritos ensinarão o caminho. E assim aconteceu. Passaram à frente de um casebre, entraram e foram conduzidos ao quarto onde a enferma estava gritando. Chico ministrou-lhe o passe, o ambiente ficou perfumado e a mulher acalmou-se. Voltaram ao centro para que fosse dado prosseguimento à psicografia. Quando desceram do carro, Ronaldo observou que o agasalho de Chico estava no corpo de um mendigo. Aí fica a dúvida, né? Será que a mulher estava gritando e por isso que Chico ouvia? Ou será que os espíritos fizeram o Chico ir até lá fora para dar o agasalho para o mendigo? Ou as duas coisas, né? Não sei. Interessante a gente saber disso. Vamos para o próximo. Agradáveis reuniões dominicais. Todos os domingos, às 19h30, na companhia de Terezinha, eu apanhava Chico Xavier e Valdo Vieira na residência de ambos e os conduzia à central telefônica para que Chico falasse com seus familiares de Pedro Leopoldo. Em seguida, dirigíamos-nos à acolhedora casa de Elza e Otoniel, onde se reunia grande número de amigos e confrades de outras cidades. Lá permanecíamos por várias horas.
As reuniões constituíam-se em verdadeira escola de espiritismo. Perguntas concernentes à doutrina espírita eram dirigidas a Chico em profusão. A todas respondia com sabedoria e de maneira precisa. Um amigo, referindo-se à prece, solicitou-lhe esclarecimento sobre o título Pedi e obtereis, do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma pausa. Vejam como é bom a gente saber letras romanas, porque está escrito 27 em letra romana. Se eu não soubesse, dançava. Chico, de maneira didática, como sempre, assim se expressou. A prece é como uma pessoa que necessita de dinheiro e recorre ao banco. Se ela tiver fundos, sacará o dinheiro na hora. Se não tiver, procurará o gerente. Se tiver crédito, obterá um empréstimo e ficará na obrigação de devolver o dinheiro ao banco. Se não tiver o empréstimo, lhe será negado. Da mesma forma funciona a prece. Se uma pessoa for merecedora, receberá o auxílio do alto de acordo com a conveniência do pedido formulado. Mas se o socorro não for pertinente, ela não será atendida. Evidentemente, muitas vezes, não temos a capacidade de saber o que é adequado ou não para nós. Somente Deus o sabe. Nesses domingos, tivemos a oportunidade de observar a abordagem de temas atinentes à psiquiatria, discutidos por psiquiatras e psicólogos. A palavra final, esclarecedora, era de Chico. Nessas agradáveis tertúlias, colhemos preciosíssimos ensinamentos que partiram do seu coração magnânimo. Reencontro. Meu amigo Ronaldo Ribeiro, companheiro de tempos de Uberaba, muito próximo do Chico, contou-me surpreendente fato que presenciou e que descrevo a seguir. Uma senhora argentina tinha verdadeira compulsão em conhecer o Chico, até que um dia fez a longa viagem do país vizinho até Uberaba. Ao vê-la, Chico lhe revelou: em uma reencarnação na Espanha, eu era pequeno e você minha babá. Cantava a música de ninar que nunca esqueci. E cantou para ela, em espanhol, a canção de ninar inteira, deixando-a boquiaberta, sem conter a emoção daqueles instantes. Estava explicando o desejo incontrolável que essa senhora tinha de conhecer, ou melhor, de rever o Chico. Por isso, ela viera de outro país abraçar aquela alma tão querida de outros tempos. Um presente indesejável. Chico relatou-nos que certa vez em Pedro Leopoldo recebeu de presente um livro cujo texto referia-se a fatos escabrosos sob a Inquisição. E ao manusear-lhe as páginas, visualizou uma multidão de espíritos de clérigos ligados àquele tribunal eclesiástico, numa tentativa utópica de arrebatá-lo. A partir daquele momento, uma balbúrdia tomou conta do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Ninguém mais se entendia. Chico observou que tudo era por causa do livro. Alguém falou em queimá-lo, porém Emmanuel advertiu: ai de quem o fizer, os obsessores irão por cima dele. E apontou uma solução. O único jeito é colocar o livro no seu quarto, Chico, porque nós somos obrigados, para proteger suas tarefas, a manter um cordão fluídico de proteção em torno dele. Dessa maneira, lá eles não entrarão.
Não é porque você seja bonzinho, não, mas é pelo que você representa na doutrina espírita. Chico disse-nos que ao mudar-se para Uberaba, não teve coragem de levar o livro. Deixou-o no seu quarto em Pedro Leopoldo e jocosamente concluiu: quem quiser o livro, eu lhe dou de presente. Você ia querer o livro? Eu não ia não. Os efeitos físicos e a psicometria. Os efeitos físicos eram produzidos pelo Chico, principalmente com a presença do espírito Sheila, que fora uma enfermeira alemã. Quando ele dava passes, o ambiente ficava perfumado, como também a água dos recipientes que se tornava leitosa. Em Pedro Leopoldo, numa reunião mediúnica, Sheila, com forte sotaque alemão, dirigiu-se a Dona Luísa, esposa do Gonçalves, e carinhosamente disse que iria dar-lhe um presente. Imediatamente, uma conchinha com umidade do ar caiu na mesa bem à sua frente. Poderiam ser citados outros casos de efeitos físicos, quais os ocorridos nas sessões de materialização que Chico participava. Mesmo a psicometria estava presente em sua mediunidade. Exemplo disso é o que acontecia com as centenas de cartas que recebia. Lembro-me de que Neuza Arantes, já desencarnada, auxiliava-o na correspondência. Chico, apondo a mão sobre a carta, já sabia o que estava escrito, e as que exigiam mais sua atenção, ele as colocava no bolso para posterior leitura, e respondia a elas escrevendo de próprio punho ou solicitando a Neuza que enviasse ao remetente uma mensagem psicografada de alento e consolo. Eu não sabia. Psicometria, pelo que eu estou entendendo aqui, é quando você consegue materializar do plano espiritual alguma coisa. Então, por exemplo, a Sheila, falando aqui nesse caso, deu de presente uma... Sabe aquele... Eu acho que é, né? Sabe aquele galinho do templo? Só que em formato de concha, para mulher. Eu acho que é isso. Depoimento da senhora Fernanda Fernandes Turcano. Será que ela é parente do Fernando Fernandes? O emocionante depoimento referendado por Corina Novellino ocorreu na década de 70 e enaltece a sublime mediunidade de Chico Xavier. Resumo por ser longo e repleto de ocorrências espirituais, citando apenas alguns tópicos a ele relacionados. É do conhecimento geral que Chico recebeu mensagem em outras línguas, notadamente em inglês e italiano, mas falar árabe é algo inusitado. Chico estava hospedado na casa do Galves. Após o café da manhã, desejando fazer uma visita, solicitou ao anfitrião que o levasse a um certo lugar sem determiná-lo. Percorreram muitas ruas, com Galves ao volante ignorando o destino e Chico atuando à maneira de um GPS, orientando o caminho, intuído por Emmanuel. O resultado foi que pararam justamente em frente ao Hospital Sírio-Libanês. Entraram e dirigiram-se a um apartamento, onde havia um paciente em estado terminal, acompanhado da esposa árabe e por duas filhas. Todas choravam desesperadamente e acalmaram-se quando Chico transmitiu recados de espíritos que nunca estiveram no Brasil, expressando-se em árabe castiço, arcaico, por assim dizer, que somente a esposa entendeu. Chamaram
mesmo pelo apelido de infância. Entre outras coisas, pediram-lhes que se acalmassem, porque o desespero que as levava às lágrimas atrapalhava o desenlace do pai e esposo, pois na vida maior eles os esperavam em festa, ansioso por abraçá-lo. Logo depois, a esposa do enfermo dirigiu-se ao Galves, próximo à janela do quarto, e relatou-lhe o fato acima exposto. Ai, meu Deus do céu, toma uma aguinha. Tomem água! Chico e a Dona Aparecida. Certa feita, duas senhoras muito ricas procuraram Chico e lhe entregaram um cheque de valor vultuoso, hoje em torno de R$100.000, dizendo-lhe: oferecemos-lhes esse cheque para você fazer o que quiser com ele. Chico recebeu-o e lhes perguntou: é mesmo para fazer o que quiser com ele? As senhoras anuíram: sim, Chico, é para fazer o que quiser, tiveram como resposta. Então eu peço às senhoras que venham aqui amanhã cedo. Na hora estabelecida, pediu-lhes que fossem com ele ao hospital do Pênfigo, conhecer os pacientes portadores do fogo selvagem. Lá chegando, entregou o cheque à Dona Aparecida Ferreira, que idealizara o hospital e o dirigia com inexcedível amor, assim se expressando: Aparecida, nossas amigas de São Paulo lhe trouxeram esse cheque. Tenho a fotinho dele aqui. Deixa eu ver se dá para mostrar. Em destaque, Chico e Dona Aparecida. Paramos na página 110. Então vamos fazer a nossa prece. Fechem os olhos físicos, respirem fundo. Pensem em Jesus. Jesus querido, mentores, obrigada pela leitura, obrigada por nos acompanharem. Que possam ter saído daqui vibrações boas para chegar a todas as pessoas que estão doentes, que estão em hospitais, seus familiares também, renovando a fé, que eles possam confiar em Ti, acreditar em Ti e saber que nunca estão sozinhos. Tudo vai passar, só dá tempo ao tempo. Obrigada por tudo, Mestre, obrigada pelas bênçãos, que assim seja. Boa noite, gente! Tá friozinho hoje, como vocês estão? Vamos ler mais algumas páginas do livro Notáveis Casos de Chico Xavier. Mas antes, vamos fazer a nossa prece. Fechem os olhos físicos, pensem em Jesus. Respirem fundo. Jesus querido, mentores, pedimos a presença de vocês para a leitura do livro Notáveis Casos de Chico Xavier. Que possam sair daqui vibrações boas para irem a todas as pessoas que estão doentes, que estão em hospitais, seus familiares, para que essas vibrações lhes revigorem a fé, tragam alívio de dores físicas, que todos possam saber que tudo vai passar. Vai demorar um pouco, mas vai passar. Não podemos perder a confiança no Senhor. Obrigada por tudo, Jesus, mentores, e que assim seja. Bom, gente, vamos ler então, continuando os casos.
Já tá acabando os casos do livro, hein? Claro que a gente sabe que tem muito mais. Mas já dá pra gente ter uma ideia de como era a vida do Chico, né? Chico e a depressão. Em uma determinada época, eu estava deprimido, passando por grande provação. Tinha vontade de morrer. Nesse período em Uberaba, conversando com Chico numa hora em que absolutamente não pensava em depressão, ele, captando o que eu vinha sentindo, falou energicamente comigo, olhou-me bem nos olhos e ponderou: a pessoa vem a este mundo para viver determinados anos de vida. Se morrer antes da hora, não terá auxílio nenhum. Será considerada como se fosse foragida da polícia. Até hoje, quando eu entro em depressão, parece que estou vendo o Chico admoestando-me bem na minha frente e me reanimo. Depressão, principalmente agora na pandemia, está sendo um caso sério. Então, pessoal, saibam que você tem um X de tempo aqui na Terra. Se você, por depressão ou por estar fazendo coisas erradas que estão acabando com a sua saúde, é considerado suicídio e você não vai ter o auxílio que você necessita, nem aqui na Terra e nem no plano espiritual, nem depois que você morrer. Então é complicado. Vigiem-se, peçam auxílio. Se você está meio angustiado com alguma coisa, peça auxílio. Ah, mas ninguém me ouve. Uma hora vai ouvir. E se no plano físico ninguém te ouve, no espiritual pode ter certeza que estão ouvindo. Então fale. Aliás, falar é ótimo. Vai desengasgando o que tem entalado. Então fale, mesmo se ninguém estiver ouvindo. Você pode até achar que ninguém está ouvindo, mas estão ouvindo sim. Então falem. Próximo caso. Potencial mediúnico. Alguns casos que presenciei e que cito a seguir ilustraram um elevado potencial mediúnico de Chico Xavier. Numa noite, ouvindo os consulentes na fila do centro, ele comentou: na hora em que eu estou atendendo, o meu potencial mediúnico aumenta. Às vezes, eu vejo à distância uma senhora com seu filho no colo e constato que a criança tem uma cardiopatia congênita, além de ficar sabendo de seu tempo provável de vida. Em uma outra ocasião, eu me dirigia a Uberaba em companhia do Céu Gonçalves, que num determinado momento da viagem confessou-me apreensivo: Osvaldo, tive um sonho com o Chico, em que o encontrei doente a ponto de pedir-me um passe. Ao chegar em Uberaba, dirigimos-nos diretamente à sua casa. Gonçalves, sem delongas, perguntou-lhe se estava bem e ele respondeu: eu estou bem, pois você me deu um passe. Minha colega e amiga, doutora Egli, oftalmologista no Hospital das Clínicas de São Paulo, era materialista convicta e o marido espírita. Dotado de bom senso, ele não envidava nenhum esforço para que ela se tornasse espírita. Em uma de nossas conversas, o Dr. Ferraz, seu esposo, disse-me: Osvaldo, um dia a Egli se tornará espírita. O tempo passou e numa viagem de férias, dirigindo-se a Araxá, resolveram entrar em Uberaba. O Dr. Ferraz sugeriu à esposa que fossem conhecer Chico Xavier. Por agradável coincidência, Chico realizava sua habitual distribuição aos pobres e eu estava a seu lado. Surpreendi-me
com a chegada do casal de amigos ao local onde estávamos. Apresentei-os a Chico como conhecidos de São Paulo, sem mencionar-lhes a profissão. O doutor Ferraz era advogado e a doutora Egli médica, como já mencionado. Com muita prudência, respeitando a ausência da fé religiosa da esposa, o doutor Ferraz comentou que estavam de passagem, queriam apenas cumprimentá-lo. Chico, ao beijar as mãos de ambos, falou-lhes: "Eu desejo uma boa viagem ao senhor e à nossa médica." Egli não conteve as lágrimas. Tornou-se espírita e passou a frequentar com assiduidade em São Paulo o grupo espírita Batuíra, dirigido pelo Espartaco. Interessante que anos antes já havia ocorrido com Egli curioso fato envolvendo o Arigó, famoso médium que recebia o Dr. Fritz. Ainda solteira de férias, foi visitar as cidades históricas de Minas Gerais. Já se achava próxima de Congonhas do Campo. Por mera curiosidade, dirigiu-se à cidade onde José Arigó realizava cirurgias espirituais para conhecer os seus trabalhos. Estava no salão, no meio da multidão que o lotava, quando o médium, atendendo a um paciente, exclamou: "Há uma médica aí! Pode aproximar-se." E munido de um canivete, sem que o paciente sentisse a mínima dor, operou-lhe a catarata e colocou o cristalino na mão de Egli, que já estava ao seu lado. Certa vez, o doutor Luiz Monteiro de Barros, ao meu lado, aproximou-se de Chico para formular uma pergunta. Antes que eu fizesse, Chico lhe deu a resposta. Surpreso, o Dr. Luiz exclamou: "Chico, você já respondeu a minha pergunta." Recordo-me com saudade que durante muito tempo, depois que retornei a São Paulo, após diplomar-me em medicina em 1959, voltava a Uberaba 2 vezes ao ano. Lá permanecia uma semana e operava cerca de 20 casos de cirurgia reparadora, principalmente em fissurados, os pacientes portadores de fissura lábio-alvéolo-palatina. E, obviamente, nessas ocasiões, não deixava de estar com o Chico, presenciando casos quais os que citei. Firmeza doutrinária. Um dia, em Uberaba, um grupo de professores se reuniu na casa do Dr. José Tomás, professor de higiene na Faculdade de Odontologia, para um aguardado encontro com o Chico. Eu e Terezinha o levamos à referida residência. No percurso, ele nos pediu: "Orem por mim, eu serei obrigado por Emmanuel a lhes falar umas verdades." Revestidos de boa intenção, apresentaram-lhe um ambicioso projeto para o ensino do Espiritismo nas escolas, das mais diversas maneiras, nos livros didáticos, nos livros de chamadas, nas salas de aula, etc, etc. Chico repeliu com veemência o projeto, lembrando que religião não pode, de modo algum, ser imposta, que lugar de ensinar espiritismo é no centro espírita. Citou como exemplo o Dr. José Tomás. Ele ganha como professor para lecionar a sua matéria e não para dar aulas de doutrina espírita. Se assim o fizesse, seria repudiado pelos alunos. Os professores saíram frustrados. Eles não queriam a opinião de Chico, e sim sua aprovação. À saída, eu ouvi um deles falar meio sem jeito:
Viemos buscar lã e saímos tosquiados. O carinho dos espíritos. Já bastante idoso em Uberaba, Chico esteve recolhido em estado grave com febre muito alta no Hospital Hélio Angotti. Na época, foi amplamente divulgado pelos meios de comunicação o fato registrado pela Rede Globo a respeito da luz procedente do alto que penetrou no quarto onde estava internado. Parênteses. Eu lembro de ver na televisão. Filmaram isso e passou na televisão. O médium tem pneumonia nos 2 pulmões. Estava no quarto comum, mas foi transferido para uma suíte no 2º andar do hospital. Vítima de uma pneumonia nos 2 pulmões, o interlocutor do além quase passou para o lado de lá. Chico Xavier nunca gostou de hospital, tanto que um cartório aqui de Uberaba tem um documento assinado por ele pedindo para jamais ser internado. Mas com a saúde cada vez mais debilitada, os médicos entenderam que só um tratamento intensivo poderia salvar a vida do maior espírita do Brasil. É um detalhe que de tão rápido é quase imperceptível. Agora veja de novo em câmera lenta. Repare que um raio luminoso vem do alto em direção à janela da suíte de Chico Xavier e sempre em linha reta. Na imagem ampliada, a faixa de luz se transforma em 2 e depois volta a ser uma só. A cena foi gravada às 9 horas da manhã de sábado, dia 30 de junho do ano passado. 10 minutos depois, a surpreendente constatação do médium. O paciente, que já estava em estado terminal, começou a melhorar. Depois que eu fui comunicado que havia esse fato, eu resolvi olhar o seu prontuário para verificar se teria alguma coincidência ou que alguma coisa tinha acontecido naquele momento. E de fato aconteceu, porque daí para frente ele passou a melhorar. Eu tive a oportunidade de conversar com Eurípides Taan Vieira, seu médico, a esse respeito. E ele me relatou que depois dessa intervenção espiritual, houve ampla melhora do Chico e a febre abaixou. Perguntaram-lhe sobre a causa daquela luz. Ele respondeu que fora resultante das preces que fizeram por ele. Mais um casinho. Sá Teresa. Entre dezenas de notáveis casos por mim observados, citarei um ocorrido em minha sogra. Ela estava alegremente conversando com o Chico quando recebeu dele a seguinte pergunta: "Quem é Teresa?" Ela lhe respondeu: "É minha filha." Chico falou taxativo: "Não trata-se de pessoa desencarnada." Ela respondeu: "Então não sei." Prosseguindo, Chico acrescentou: "Ela está dizendo que desencarnou há muitos anos em Tambaú, que sofria de bronquite, e seu marido, Céu Julinho, preparava na farmácia xarope para ela, que era conhecida por Sá Teresa." Minha sogra emocionada disse: "Ah, é a Sá Teresa, nossa empregada." Fundação do Grupo Espírita Batuíra. Tive o ensejo e o prazer de encontrar-me várias vezes com o saudoso amigo GH, aí eu não sei, eu vou ler como G. Esparto Gilardi, quando visitava Chico na Comunhão Espírita Cristã em Uberaba. Foi o idealizador do Grupo Espírita Batuíra, inaugurado em 1964. Numa dessas vezes, Céu Espartaco contou-me que quando comentou com Chico que o centro ficava na rua Caiubi, no bairro de Perdizes, ele acentuou: "Está tudo certo, mais abaixo existe a rua João Ramalho,
e acima a Rua Bartira. Curioso, Chico não conhecia o bairro. Sabemos que João Ramalho era a época em que Nóbrega veio ao Brasil, no século XVI. Marido de Bartira e genro do cacique Tibiriçá, irmão do cacique Caiube. Mais um casinho. Comunicação psicofônica de um espírito revoltado. Como faz tantos anos e como se trata de uma lição, eu tomo a liberdade de relatar este fato. Em comunicação psicofônica pelo Chico, um espírito identificou-se, o que não era habitual. Comentou com veemência que fora médico ginecologista em Barretos, que se chamava Mariano Dias. Demonstrava muita revolta e indignação, porque havia doado ao hospital da cidade o seu material cirúrgico, mas ele estava sendo indevidamente usado para a prática de abortos. Fiquei com essa revelação na cabeça e, sabendo que o sobrenome da doutora Isolda era Moraes Dias e que ela era de Barretos, procurei-a para relatar o que ouvira e indaguei-lhe: "A senhora conheceu o Dr. Mariano Dias?" Ela respondeu: "Foi meu pai." Mais um casinho. Emoção ao rever o livro Há 2000 anos. Há 2000 anos foi o primeiro romance que Emmanuel escreveu pelo Chico. Quando ele começou a psicografar, emocionou-se muito ao ver os senadores Públio Lentulus e Flamínio Cerberus em trajes romanos, comendo no triclínio frutas com as mãos. Para quem não sabe o que é triclínio, quando eu li Ave Cristo, também falava muito de triclínio e eu fui procurar o que era. Triclínio, imagina um sofazinho que sentam 3 pessoas, 2 de um lado, é tipo um L, 2 aqui, 3 e a terceira virando. Tudo que estava escrevendo mecanicamente era por ele visualizado como se fosse um filme. Emmanuel esclareceu dizendo: "Não se assuste, você não sabe o que eu estou escrevendo, mas enxergo meu pensamento." Assim aconteceu até o fim do livro, como também ocorreu com os demais romances de Emmanuel que psicografou. Pausa, ou seja, a Ave Cristo também foi psicografado pelo Chico, e também quem escreveu esse romance, Ave Cristo, foi o Emmanuel. Então, ele ia vendo, enquanto Emmanuel ia escrevendo, o Chico ia vendo o que passava na cabeça do Emmanuel. Então, depois vejam a leitura do livro Ave Cristo. É um livro muito legal. Está no meu YouTube. Chico nos confessou que foi muito mais emocionante ver as imagens do que ler o livro, o que fez repetidas vezes. Neste ínterim, uma pessoa ao nosso lado perguntou: "Então, Chico, você viu Jesus?" Com a humildade que o caracterizava, respondeu: "Quem sou eu para ver Jesus?" É claro que ele o viu quando o mestre abordou o senador nas proximidades do lago de Genezaré, eu acho, pois teve o privilégio de acompanhar visualmente todo o
desdobrar do romance. Então, mais um casinho. Chico, um homem sem vaidade. Chico tinha evidente calvície. Usava por isso boina nas noites frias. A preocupação em que aumentava a sua popularidade, com centenas de pessoas a procurar. Não vai dar. Então vamos deixar esse caso para depois, porque a minha língua já cansou. Então hoje paramos na página 126. Bebam água. Aproveitem, bebam água. Vou beber a minha. Sentem-se confortavelmente. Respirem fundo. Acalmem seus pensamentos. Pensem em Jesus. Jesus, querido mentores, obrigada pela leitura. Que possam ter saído daqui vibrações boas. Obrigada por tudo, mestre. Obrigada por estarem sempre conosco. Que assim seja. Olá, boa noite, gente! Como vocês estão? Vamos ler mais algumas páginas e acho que hoje vamos chegar ao final do livro Notáveis Casos de Chico Xavier. Vamos fazer a nossa prece. Sentem-se confortavelmente, fechem os olhos físicos, respirem fundo. Pensem em Jesus. Jesus, querido, mentores, pedimos a presença de vocês para a leitura de mais algumas páginas do livro Notáveis Casos de Chico Xavier. Pedimos que nos auxiliem na leitura e que daqui possam sair vibrações boas. E essas vibrações possam ser encaminhadas para todas as pessoas que estão doentes, todas as pessoas que se encontram em hospitais, seus familiares, lhes revigorando a fé, sabendo que não estão sozinhos, que tudo vai passar. Confiamos em Ti, Senhor, obrigada por tudo, que assim seja. Vamos ler então o finalzinho aqui, acho eu que terminamos hoje. O livro Notáveis Casos de Chico Xavier. Caso de hoje: Chico, um homem sem vaidade. Chico tinha evidente calvície, usava por isso boina nas noites frias. À proporção em que aumentava a sua popularidade, com centenas de pessoas a procurá-lo, algumas senhoras deixavam-no desconfortável com uma atitude que se repetia com frequência e o incomodava bastante. Quando dele se aproximavam, passavam a mão em sua cabeça. Era uma incompreensível invasão de privacidade. Com seu potencial mediúnico, essas senhoras faziam-no sentir-se mal, pois recebia fluidos pesados. Uma mulher chegou a escrever "Meu amor" em sua cabeça com uma caneta esferográfica. Chico deixava as reuniões algumas vezes com a cabeça molhada de beijos. Precisava dar basta nisso, mas não sabia como. Se estava de boina, essas senhoras tiravam-na sem cerimônia. Alguém lhe sugeriu o uso de peruca, não por vaidade, mas para sua proteção. Solução brilhante, pois nunca mais ninguém pôs a mão em sua cabeça. Já velhinho,
Nos seus últimos anos de permanência conosco, voltou a usar boina, ainda para destacar sua modéstia e ausência de vaidade. Lembro-me de 2 episódios importantes em sua vida. Quando estava para ser publicado Parnaso de Além Túmulo, seu primeiro livro, Chico não queria que fosse colocado seu nome e Emmanuel falou-lhe taxativo: seu nome deve estar no livro. Você tem que assumir sua responsabilidade doutrinária. O mesmo ocorreu com os títulos de cidadania que não desejava receber. Emmanuel também precisou interferir. Eu não sabia que o Chico usava peruca para não ficarem passando a mão na cabeça dele, dando beijinho, etc. Agora, aquela mulher escrever na cabeça dele com caneta esferográfica é cruel, hein? Não tem noção nenhuma. Testemunho de um professor que era ateu. O professor Carlos Pepe, radicado em Uberaba, era dotado de grande cabedal científico. Num dos nossos contatos, conversando com ele até alta madrugada, fiquei impressionado por um fato por ele relatado. Quando estudava no Rio de Janeiro, era ateu convicto, mas sua mente vivia engolfada em enorme preocupação, porque repetidamente tinha estranhas visões, que eram por ele consideradas alucinações psicológicas. Várias vezes dirigiu-se a um médico psiquiatra, contudo, durante o trajeto, desistia da consulta e retornava à sua casa. Em uma oportunidade, chegou a entrar no consultório, preencheu a ficha de consulta e desistiu. Como não apresentava qualquer alteração mental e estava absolutamente lúcido, concluiu que as visões não eram decorrentes de doença mental e continuou a conviver com elas. Certa feita, solicitou ao seu pai que lhe enviasse vários livros científicos. Entre eles, aparentemente, por um acaso, havia um exemplar de Nosso Lar. Colocou-os na prateleira localizada no seu quarto. Inexplicavelmente, tinha a mente ligada ao livro de André Luiz. Ao deitar-se e ao levantar-se, olhava compulsivamente para aquele intrigante volume, sem saber do que se tratava. O fato se repetiu por vários dias. Num domingo, não tendo nada que fazer, com avidez leu-o do começo ao fim. Ficou profundamente impressionado, porque todas as suas visões retratavam o que André Luiz descrevera a respeito da colônia espiritual, a qual o professor Pepe sentia-se claramente vinculado. Emocionado, compreendeu que suas visões não se tratavam de alucinações psicológicas e que não estava louco. Em verdade, via minudências da referida cidade espiritual, inclusive o aeróbus, avançado meio de transporte descrito no livro. Como observei naquele domingo, o professor leu o livro cabalmente. Na segunda-feira, a primeira coisa que fez foi comprar toda a coleção de André Luiz. Dias depois, ao presidir a uma assembleia de colegas declaradamente materialistas, surpreendeu os presentes ao comunicar-lhes que passara a crer na existência de Deus, assim se expressando: tenho uma bomba para vocês. De hoje em diante não sou mais ateu, sou espírita. Como obstinado pesquisador, dotado de vigorosa inteligência, sem ser imbuído de fanatismo, nunca mais parou de estudar o espiritismo
e tudo que se relacionava ao cristianismo, separando o joio do trigo. Comparou judicialmente as obras de Kardec e a de Emmanuel com os ensinamentos do Cristo e concluiu que elas se coadunavam plenamente. Em nossas conversas, enfatizava que toda obra que foge dos preceitos de Cristo e de Kardec deve ser rejeitada. Tarsila do Amaral. Chico Xavier dedicava grande afeição a Tarsila do Amaral, pintora paulista natural de Capivari, reconhecida no mundo artístico brasileiro e do exterior. Quando Chico foi operado no Hospital Santa Helena em 1968, ao receber alta, a primeira pessoa que quis visitar foi justamente Tarsila, conforme já relatamos. Acompanhados dos amigos Nena, Galves e Susana, eu e Terezinha o levamos à sua casa. Tarsila, paraplégica, fazia pinturas deitada em sua cama alta, com uma tela instalada à sua frente. Prometeu ao Chico que estaria presente na cerimônia em que ele receberia o título de cidadão paulistano, mas faleceu 4 meses antes, em janeiro de 1973. A entrega do título foi efetuada em maio daquele ano, no ginásio Dr. Paulo Machado de Carvalho, parte do complexo do Estádio Pacaembu, em São Paulo. Ao receber o título de cidadão paulistano, em seu memorável discurso de agradecimento, Chico relatou com muita emoção que a vira presente em espírito. Dedicou-lhe comoventes palavras, ressaltando a bondade de Tarsila para com as humildes criaturas que sempre buscou auxiliar. Numa cadeira de rodas, Tarsila o visitava do plano espiritual, cumprindo a promessa de comparecer à cerimônia em que São Paulo adotaria Chico como seu filho ilustre. Em seu veemente discurso, nosso saudoso homenageado trouxe-nos magistrais e surpreendentes revelações sobre os bastidores da origem da cidade de São Paulo, fundada por Emmanuel, reencarnado na roupagem física de Manuel da Nóbrega. Vocês sabiam que São Paulo havia sido fundada por Emmanuel? Eu não sabia. Emmanuel fundou a cidade de São Paulo quando ele estava encarnado como Manuel da Nóbrega. E acabamos o livro. Tem mais uma partezinha aqui, eu vou ler para vocês. Chico aceitava incondicionalmente os desígnios de Deus. Pouco antes de desencarnar, na última vez em que o vi, estava sentado num banco e com a voz fraquinha murmurou: "A minha vida pertence a Deus. Se eu tiver que ir embora amanhã, está tudo bem. Se for daqui a 2 anos, também está muito bom. Se for daqui a 10 anos, também está muito bom." Chico Xavier. Chico Xavier era mesmo... né? Porque ele está vivo lá no plano espiritual. Um espírito de luz. Então, obrigada. Vamos fazer uma prece para agradecer mais um livro lido. Fechem os olhos. Jesus querido, mentores, muito obrigada pela leitura de hoje. Obrigada por terminarmos mais um livro. Que possamos ler outro. E outro, e outro, e outro, e outro, para que saiam daqui vibrações boas sempre.
e essas vibrações possam chegar a todas as pessoas que estão doentes, estão em hospitais, seus familiares, lhes revigorando a fé, sentindo-se acolhidos, abraçados, para que se sintam confortáveis, aliviados de dores físicas, na medida de seu merecimento. Obrigada por tudo, Mestre. Que assim seja.